Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e a todas. Meu nome é Karim Suter Siqueira, sou estudante de Engenharia da Universidade Federal do Ceará e um dos contribuintes do canal Universidade Necessária. Hoje farei uma breve introdução a um apanhado em relação aos esforços da sociedade civil organizada e dos estados, por meio das instituições públicas de ensino, com seu centro de pesquisa e desenvolvimento, bem como os setores industriais e hospitalares capazes de agir nesse momento na tentativa de suprir a demanda de respiradores mecânicos, os respiradores pulmonares, dos estados e municípios. Hoje é dia 19 de abril de 2020 e ultrapassamos a marca dos 36 mil casos confirmados de Covid-19 e estamos perto de alcançar os 2.500 brasileiros mortos em decorrência do vírus em todo o país. Ao todo, em relação ao número de respiradores mecânicos disponíveis tanto na rede privada quanto na rede particular de saúde, são 65 mil ventiladores pulmonares. Esse número pode parecer um número elevado quando comparado ao número de casos confirmados, mas infelizmente não é, porque ele não é suficiente para atender toda a população em momentos de contaminação em que o pico da contaminação se apresenta, como a gente está vendo acontecer em Manaus e a tragédia acontecendo. Mas há esperanças, porque a busca por alternativas nos centros de pesquisas das universidades brasileiras, através dos seus servidores públicos e dos estudantes, ocorre a todo vapor, e há também uma mobilização dos setores industriais para buscar suprir essa lacuna, essa escassez de respiradores pulmonares, como será relatado a seguir. Em São Paulo, nós temos a Escola Politécnica da USP desenvolvendo um projeto de um ventilador pulmonar de desempenho simples, mas que mantém muitas funcionalidades em relação aos ventiladores convencionais. O interessante é pensar que esses ventiladores eles podem ser produzidos em larga escala a um preço acessível. Enquanto que no Rio de Janeiro, pesquisadores do Programa de Engenharia Biomédica PEB da COP, que é o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa da Engenharia da UFRJ, estão desenvolvendo um protótipo de ventilador pulmonar mecânico para ser produzido em massa, de forma simples, rápida e barata, com os recursos existentes no mercado. É importante frisar essa parte. E para essa realização, a Petrobras fechou uma parceria com a COP da UFRJ, fornecendo impressoras 3D especialistas para poder auxiliar no uso desses equipamentos. Testando os protótipos, a expectativa é produzi-los em larga escala, e a Petrobras está também fornecendo pesquisadores e também propriedades intelectuais, que podem ser entendidos como receitas, para poder se manusear as impressoras 3D e possibilitar a transição do protótipo para a produção em larga escala. No Nordeste, nós temos o estado da Paraíba, que desponta na luta por alternativas. A UFPB, a Universidade Federal da Paraíba, possui inúmeras alternativas em seus centros, inúmeras iniciativas em seus centros de pesquisa para a elaboração de protótipos de ventiladores mecânicos baratos e produzíveis com materiais existentes no mercado nacional, e que, novamente, possam ser produzidos em larga escala. Uma dessas pesquisas possibilitou a construção de um respirador 37 vezes mais barato, cuja licença, que é a receita a forma como se produz, ficará aberta para as empresas do setor industrial hospitalar e até mesmo aquelas que venham adaptar a sua linha de produção possam vir produzir e atender a demanda dos estados e municípios. No Ceará, na Terra do Sol, com a falta de respiradores mecânicos mediante o exponencial crescimento de números de casos de Covid-19, uma parceria entre a Universidade de Fortaleza, a Unifol, a Universidade Federal do Ceará, a UFC, e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC, através do Sistema S, o Sistema Senai, e apoiados pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a FUNCAP, e da Escola de Saúde Pública, a ESP, projetaram um capacete de respiração assistida que foi apresentado na manhã de sexta-feira, no dia 17 de 4 de 2020. A engenharia brasileira ela não para, e os servidores públicos, bem como os estudantes, os professores, eles estão lutando, desenvolvendo nos seus centros de pesquisa alternativas para a gente poder vencer esse vírus que tanto nos assola. No Rio Grande do Sul, a UFRGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto ao seu grupo de estudos de engenharia criativa, o GPEC, que une 3 departamentos, buscam alternativas para a produção e manutenção desses ventiladores no menor tempo possível. Um deles é o GPEC Vent, um ventilador pulmonar de baixo custo, de fácil montagem e cuja manutenção é simples e também a operação também é simples. Em Amazonas, onde a crise pandêmica colapsou o sistema de saúde, a gente tem outras alternativas de ventiladores pulmonares que surgem e começam a ser introduzidos no sistema de saúde. A partir do Senai do Amazonas, através de técnicos e instrutores da Escola de Mecatrônica do Senai, Antônio Simões, estes estão elaborando protótipos de ventiladores pneumáticos, sendo sua produção em larga escala, feita em parceria com a rede SAMEL e o Instituto Transaire. Esse protótipo, que já está sendo utilizado, possibilita a não intubação precoce dos pacientes. Não sei se os senhores e as senhoras chegaram a ver a notícia, mas esse ventilador é aquela caixa, digamos assim,
em que o paciente fica isolado e ele tem uma eficiência maior em relação ao ventilador convencional, de fácil produção, ou seja, ele desafoga o sistema de saúde. Técnicos do Núcleo Odonto Médico Hospitalar do Senai de São Paulo, né, estão capacitando as empresas General Motors, a Scania, a Toyota e a Honda para que essas sejam capazes de realizar o reparo dos ventiladores mecânicos e dos equipamentos médicos. Dito isso, a gente vai partir agora para algumas ressalvas. A pequena ressalva que eu gostaria de fazer agora é de que o que nós estamos vivendo nesse momento não é obra do acaso, mas sim a consequência óbvia e clara de anos e anos de políticas de desinvestimentos do SUS levadas ao limite por uma pandemia. O que nós estamos vendo em Manaus é o colapso do sistema público de saúde sem ter atingido o pico de coronavírus. E no Ceará, sem também atingir o pico e apenas com 1/3 do que seria o número, que o Dr. Cabeto disse ser, que é o secretário de Saúde Estadual, disse ser 10 mil, agora nós estamos com 3 mil, nós já estamos com as UTIs lotadas. Ou seja, defender o orçamento do SUS, defender o orçamento da saúde pública brasileira é defender a integridade do país, é defender o Brasil. Quem está na vanguarda, lutando por alternativas nos centros de pesquisa já tão sucateados pela falta de investimento na ciência e na educação brasileira, são os servidores públicos, são os professores das universidades federais públicas e das universidades estaduais, são os estudantes que buscam a todo momento, de todas as formas alternativas, para produzir a demanda, né? Criar formas que a gente possa produzir a demanda de ventiladores pulmonares e que possa suprir essa lacuna. Ou seja, defender a educação também é defender o Brasil. A outra ressalva que eu gostaria de fazer é de que nós temos que também buscar lutar por uma política estatal que valorize a indústria, porque a gente não pode ficar nessa condição, nessa estrutura econômica subdesenvolvida que nos faz exportar matéria-prima bruta e comprá-la manufaturada N vezes mais cara do estrangeiro. Defender a indústria nacional é defender a capacidade produtiva e a autonomia da economia brasileira e do país. Ou seja, a conclusão que eu gostaria de chegar, senhoras e senhores, é que defender a educação, defender o orçamento da ciência, defender as universidades públicas, defender o orçamento da saúde pública brasileira e do SUS e defender a indústria nacional é defender o Brasil. Tenham uma excelente noite, se cuidem, lavem as mãos, respeitem a quarentena pelo amor de Deus e nos vemos nos próximos vídeos.